Olá, seja bem-vindo. Já está no ar o Saldo Extra, o programa das boas notícias para a saúde financeira do seu bolso. Obrigado porque você está com a gente. Em cada jornada, estamos aqui ao teu lado para levar a você notícias boas para o cuidado do seu salário, da sua renda, para o seu bem-estar, a sua felicidade. Você sabe que tudo que fazemos aqui na Novo Tempo é pensando em você, em sua família, no cuidado da sua saúde, no cuidado da sua vida espiritual e também no cuidado das suas finanças pessoais. Fica o convite para você interagir conosco nas redes sociais e também acessar o nosso blog novotempo.com/saldoextra. Queremos ouvir os seus comentários e também as suas sugestões. Para falar de educação financeira, nada melhor do que ter uma autoridade conosco. O tema de hoje é estabilidade financeira. Temos a alegria de receber aqui, mais uma vez, Gustavo Cerbasi, ele que é hoje a maior referência em educação financeira no Brasil. Algumas informações do nosso convidado. O Gustavo é graduado em Administração Pública, mestre em Administração em Finanças, com especialização pela Stern School of Business da Universidade de Nova York e pela Fundação Instituto de Administração, atua como escritor, consultor financeiro, professor, palestrante, administrador e foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Entre os livros que ele escreveu, destaca-se esse aqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares, um best-seller. Temos a satisfação de ter o Gustavo conosco, vamos tratar do assunto da estabilidade financeira e você é o nosso convidado de honra. Mas antes, vamos com o Bruno Eumano e as notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia nesta semana para falar sobre o crescimento do Brasil. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, não espera muito do nosso país neste ano. Aliás, a expectativa é por um crescimento quase nulo, de apenas 0,3% do PIB em relação ao ano passado. A estimativa anterior era de 1,4% em relatório divulgado pelo FMI em outubro do ano passado. Há muito o que melhorar por aqui, mas as principais causas para a queda da expectativa vêm de fatores externos. O primeiro desses fatores é a economia chinesa, que cresceu 7,4% no ano passado e tem expectativa de crescer 6,8% neste ano. Os números que são altos para qualquer outro país e até para a média mundial de crescimento da economia são terríveis para a economia do país asiático, já que seriam os piores resultados em mais de 20 anos. E afeta o Brasil por causa das fortes relações comerciais do nosso país com a China. Outro parceiro comercial do Brasil que tem perspectivas ruins para este ano é a Rússia, que está em uma situação terrível, uma grave crise financeira e tem perspectivas ainda piores para 2015, o que vai afetar todos os seus parceiros, incluindo o Brasil. Um terceiro fator apresentado no relatório do FMI é o baixo crescimento nas exportações de matérias-primas, que leva em consideração principalmente o fato de o preço do petróleo ter caído pela metade. Para o FMI, toda a economia mundial vai sofrer neste ano, tanto que a média esperada para o crescimento mundial foi reduzida em 0,3 ponto percentual, ficando em 3,5%. Das grandes economias, a única que teve a expectativa melhorada foi a dos Estados Unidos. Mas os países emergentes são os que vão sofrer mais neste ano porque estão mais suscetíveis a impactos externos. É o caso do Brasil e não tenha dúvida de que isso vai afetar a economia também do seu bolso. Por isso, é momento de ter cautela com toda a compra que for fazer e controlar os gastos da sua família. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá. Com você, Antônio. Já estamos de volta para falar de estabilidade financeira. Eu quero agradecer mais uma vez, Gustavo, muito obrigado por estar com a gente e ceder o seu tempo precioso para compartilhar um pouco da sua experiência
e dos seus grandes conhecimentos. É sempre muito bom, agradeço a oportunidade novamente de falar para as pessoas que estão ali ansiosas por buscar transformações e melhoria no uso do seu dinheiro. Gustavo, eu costumo dizer aqui no Saldo Extra que estabilidade financeira não está associada ao tamanho do salário, mas na forma como se administra o que se ganha. Sem dúvida. Você compartilha desse pensamento também e eu quero lhe perguntar quais os principais conceitos que nós devemos viver, independente se é um jovem, se é casado, se é um aposentado, quais os conceitos que devem ser praticados na busca da estabilidade financeira? Bom, primeira coisa, as pessoas dão muito ouvidos à sociedade, aos que estão em volta, no sentido de que tem que ter um bom carro, tem que ter uma boa casa, tem que ter tudo de melhor que nós queremos ter. E na sociedade latina que nós vivemos, nós latinos admiramos muito a presença do outro, que o outro ostenta, né? Nós reparamos no carro do vizinho, na casa do vizinho, na roupa que tem. E nessa tendência de querer demonstrar nosso sucesso com aquilo que nós temos, nós esquecemos de sermos boas pessoas, né? Uma boa pessoa é uma pessoa que está continuamente buscando sua realização, melhor conhecimento, seu envolvimento com a sociedade, seu envolvimento com a sua comunidade, com a sua igreja. Então, o que é ser uma boa pessoa? É ser uma pessoa saudável, é ser uma pessoa emocionalmente estável, ser uma pessoa culturalmente inteligente. Isso tem a ver com a curiosidade. A partir do momento que o dinheiro falta para eu ter um bom programa cultural, falta dinheiro para eu desenvolver meu conhecimento, falta dinheiro para dar uma boa educação para o meu filho, para me cuidar, né? E quando eu falo me cuidar, talvez moderar o trabalho para não ter que fazer horas extras em excesso, e avançar no meu horário da família, no horário do meu sono, deixar de ser um bom pai, um bom marido, né? Um bom filho. Então, o se cuidar tem a ver, às vezes, com gastar dinheiro, às vezes com ganhar um pouco menos também. Quando a pessoa busca um certo equilíbrio, ela vai sentir falta de lazer, ela vai sentir falta de cuidados com a sua qualidade de vida, cuidados pessoais. E esse é um elemento que raramente faz parte do orçamento das famílias. Quando se fala em custo de vida, vamos pensar em moradia, vamos pensar em saúde, vamos pensar em gastos com transporte, com alimentação, né? E raramente o lazer é visto como algo necessário, ou o lazer acontece se der ou quando der. É que nem a poupança, né? Se não tiver nenhum imprevisto, teremos poupança e lazer. Esse é um erro grave, porque na vida moderna, né, na correria, eu preciso ser uma pessoa melhor do ponto de vista do bem-estar pessoal, até para aguentar trabalhar mais, porque as pessoas têm pressa de se aposentar porque sua vida é sofrida. Hoje em dia a conta não fecha mais. Antigamente as pessoas viviam até os 70 anos, então se aposentar aos 60, 65 era ok. Eu me aposentava, tinha uma renda, vendia um relógio de ouro, um terreninho, alguma coisa que eu ganhava da empresa e pronto, vivia meus 7, 8 anos a mais. Hoje as pessoas se aposentam com 60, 65 e ignoram que terão outros 30 pela frente. Então, como me preparar para trabalhar mais tempo? Eu simplesmente não posso ver o trabalho como um fardo. No começo da minha carreira eu vou ter um pouco mais de pressão, um pouco mais de sobrecarga, vou aceitar isso como um desafio para crescer, mas ao longo do tempo eu vou não só buscando caminhos mais harmoniosos na minha rotina de trabalho, como vou buscar uma rotina mais harmoniosa, com um consumo mais prazeroso, para que eu possa me cuidar. Então, se eu tenho dor nas costas, tenho direito a uma massagem. Se eu estou cansado, eu tenho direito a sentar e ver televisão. Se eu estou curioso com uma novidade que tem na cidade, eu tenho direito a assistir um programa cultural. Isso só vai ser viável quando a pessoa tiver um custo de vida que comporte o seu lazer. Então, o grande segredo na busca dessa estabilidade financeira, de uma conquista financeira que eu quero a longo prazo, é ter um estilo de vida um pouco mais econômico do que eu acho que posso ter. Se eu posso comprar um carro de 30 mil, vou comprar um de 25. Se eu posso comprar uma casa de 150 mil, vou comprar uma de 120. Por quê? Nesse degrau abaixo que eu assumo, talvez eu nem esteja tão confortável com o carro que eu comprei, talvez não esteja tão confortável com a casa que eu tenho, mas eu posso não dar a esses itens todo o sentimento de recompensa que eu preciso na vida. Eu posso sair da minha casa menos confortável e aproveitar um passeio, uma viagem, uma atividade cultural que me recompense muito mais do que talvez aquela casa um pouquinho maior do que a que eu comprei, que seria a minha recompensa com custo, que me limita, né, naquela aquisição, todo o bem-estar, toda a realização que eu tive. Você usou uma palavra importante quando você falou controle do orçamento, depois você falou uma poupança para que eu possa vencer os imprevistos e aprovar e gozar dessa recreação, sim, desse lazer, que vai ser importante até para manter a minha motivação no trabalho. Sim. Nós podemos ir construindo, através desses conceitos, os pilares básicos, ou seja, poupança, pensar no futuro, planejamento, fazer o orçamento. Será que este é um caminho dos princípios elementares para se construir um lar equilibrado, prazeroso
e estável? Sem dúvida, mas tem um fator psicológico importante quando se fala em fazer poupança e ter um orçamento equilibrado. Porque muita gente vai entender que o futuro, então, depende de cortar gastos e fazer poupança. Não é exatamente por aí o caminho, porque quando a gente fala de cortar gastos, naturalmente nós, seres humanos acomodados, acho que tem uma palavra perigosa, mas nós temos o nosso trabalho, nossa rotina, nós não queremos ter um excesso de trabalho, um excesso de preocupação nos ajustes financeiros. Então, nós tendemos a cortar aquilo que é mais fácil de ser cortado. O que é fácil cortar? O meu cuidado pessoal, o meu capricho, a mania que eu tenho, né? o meu lanchinho da tarde que me dá uma estabilidade psicológica, mas talvez eu veja como supérfluo. Então, quando eu começo a cortar o que é fácil de ser cortado, talvez eu encontre uma estabilidade financeira e crie um desequilíbrio emocional na minha vida. Eu tinha uma pequena recompensa, uma vez por mês eu fazia uma pequena massagem, ou eu ia a um passeio, ou eu brincava com meu filho, que agora eu não posso mais em busca do meu equilíbrio financeiro. Errei, porque eu desequilibrei a harmonia do meu lar. Então, normalmente o caminho para eu buscar esse equilíbrio é valorizar os pequenos gastos, ter consciência de que eu gasto com uma garrafa d'água quando tenho sede, que eu faço um lanchinho quando me dá fome, que eu compro uma revista, um livro quando vou pegar uma fila. Isso não é supérfluo. Eu preciso ter consciência que isso vai acontecer na minha vida e que por isso eu não posso ocupar todo o meu orçamento com prestações que tornem isso inviável. Então, quando eu falo de diminuir os gastos, eu não estou falando de corte, eu estou falando de valorizar os gastos que me fazem bem, racionalizando os gastos burocráticos que poderiam roubar o espaço daquilo que me faz bem. Então, se eu posso comprar uma TV de 42 polegadas, talvez eu deva comprar uma de 32, 37, porque aquilo vai manter o espaço da pipoca, dos quitutes que eu vou ter para receber os amigos para assistir um filme. Se eu posso comprar um carro de 30 mil, talvez seja melhor comprar um de 25, vai manter a verba para viajar com aquele carro e aproveitar a ferramenta de deslocamento que eu tenho. Então, esse passo atrás é fundamental para que a poupança seja vista como consequência de boas escolhas e não como algo forçado, algo talhado do meu consumo, acreditando que eu estou tirando do presente para ter no futuro. Eu não quero ter um futuro que substitua o meu presente. Pode ser que eu não chegue a esse futuro. Então, eu quero, no futuro, não perder o que eu tenho no presente. Eu estou falando de previsibilidade, sustentabilidade e não de trocas, porque a troca pode ser sofrida. O dia que eu sentir que eu estou perdendo saúde e não aproveitei minha vida, pode ser que eu desfaça toda a minha poupança querendo correr atrás de algo que eu deixei de fazer. Isso é compulsão, isso não é saudável. A palavra seria equilíbrio. Me permita dirigir agora ao telespectador, Gustavo, dizer algo mais. Você viu que ele disse, você deve pensar em manter as despesas básicas da família com racionalidade, deixar uma parte para que você possa usufruir do bem-estar da sua família, saindo com eles de vez em quando, para tomar um sorvete, para jantar fora, almoçar fora. Agora, inclua aí nos seus planos também a ajuda ao próximo. Nunca se esqueça, praticar o amor ao próximo. Você vai ser feliz quando você compartilhar um pouquinho do que você tem com alguém que está precisando. Eu acho que isso é útil para todos nós, né, Gustavo? Pensar sempre em ajudar o próximo, né? O conversar sobre dinheiro é um fator que eu considero fundamental. Eu, com os meus amigos, meus colegas de condomínio, de igreja, de clube, perguntar como é que você faz para lidar com uma situação de dívida que eu tenho aqui? As pessoas têm vergonha de falar de dívida, mas 62% dos brasileiros têm uma dívida fugindo ao controle. Não é fator de vergonha, né? Se eu conversasse um pouco mais, se eu conversasse sobre o que te faz feliz, né? Que coisas que você gosta de fazer? É o jantar fora, é o cozinhar em casa, é o assistir um filme? Se eu me descobrisse mais, eu ia perceber que às vezes o ajudar ao próximo, contribuir com as causas que são boas para mim, pode ser que ajudar o próximo, cuidar do meu corpo, ajudar meu pai, né? São situações que são muito importantes que acabam não cabendo no orçamento. Eu gostaria se eu pudesse. Como gostaria se pudesse? Você tem escolha sobre o seu orçamento. Então, por que você não coloca o ajudar ao próximo, né? Ajudar a sua família ou fazer as coisas que você gosta em primeiro lugar e ajusta os outros itens de consumo para que não invadam esse orçamento? É muito mais fácil colocar as minhas prioridades que me tornam íntegro como ser humano em primeiro lugar e aí eu vou me contentar com uma casa um pouco mais econômica sabendo que eu sou uma pessoa completa dentro daquilo que eu gostaria de ter. Pior é quando eu capricho na minha casa e não sobra dinheiro para eu ser eu mesmo. Eu sou uma pessoa que quero ser voluntariosa, que quero ser um bom filho, um bom pai, um bom marido e não consigo, né? Não consigo ser romântico porque de repente aquela pessoa vai dar um buquê de rosas vermelhas e a conta fica mais vermelha do que as rosas, né? Então, o que faltou? Faltou qualidade na escolha. E é isso que nós precisamos amadurecer, a tal da história do ser em vez do ter. Gustavo, muita gente diz que estabilidade financeira está associado também a você não ter dívidas. É claro, não é só isto, mas é também isto. Infelizmente, você mesmo recordou,
mais da metade da população brasileira está endividada. Que conselho você tem para esta classe que está passando por dificuldades financeiras, está endividada, pagando juros e não consegue desenvolver essa qualidade de vida, de repente deixando de usufruir as boas coisas da vida e até vivendo ansioso? Primeiro, vamos separar dívida não planejada de dívida planejada, né? Se eu financiei meu carro, se eu financiei a moradia, se eu tive a opção de pagar o ano escolar do meu filho à vista, preferi pagar em prestação, isso são dívidas planejadas. Eu tenho que tomar cuidado só de não assumir dívidas planejadas em excesso a ponto de não poder lidar com imprevistos e quando tem imprevisto eu nem tenho um gasto a cortar no meu orçamento e nem tenho limite de crédito no banco para usar aquele dinheiro. Eu usei mais do que deveria, então não posso exagerar nas dívidas planejadas. As dívidas não planejadas, que fazem parte da vida dos brasileiros hoje num volume muito grande, essas devem ser descartadas na medida do possível. Se eu uso cheque especial, se eu tomo empréstimos com frequência, se eu recorro ao banco para comprar um presente para o meu filho para fazer uma viagem, por exemplo, eu estou usando mal o crédito, né? O crédito deve ser usado para criar riqueza, é quando eu tomo dinheiro emprestado para pagar um curso, para comprar um computador, para comprar uma ferramenta de trabalho, né? Para investir num empreendimento, esse é o bom crédito. Tirando essa situação, eu vou ter o crédito ruim que não agrega nada à minha vida. Então, para quem está endividado, reconhecer que deu um passo além do que deveria é uma atitude importante. Se tem algo a desfazer, se eu posso vender alguma coisa, tem um eletrodoméstico que está pouco usado, equipamento musical, comprei alguma coisa que eu não estou usando em casa, posso vender, uma roupa que eu comprei em liquidação em janeiro, posso vender para um amigo, para uma amiga, eu vou me desfazer do que eu não preciso para tentar fazer caixa e cobrir minhas dívidas. Não é suficiente? Eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu posso vender um automóvel de 20 mil, comprar um de 20, por exemplo, financiado, e com o dinheiro da venda do mais caro, quitar minhas dívidas. Vou assumir outra dívida? Sim, os juros do automóvel são mais baratos que os juros de um empréstimo pessoal, de um empréstimo que eu eventualmente esteja tomando e fugindo ao controle. Eu posso refinanciar um veículo que eu tenho, eu posso oferecer um veículo como garantia. Às vezes ele não está nem quitado, mas se eu já paguei mais de 1/3 do veículo, eu posso levar à financiadora e pedir para recontar essa dívida, estender o prazo um pouco mais para ter um dinheiro na mão e com esse dinheiro na mão liquidar os compromissos que eu assumi. Estou assumindo um juro de financiamento de automóvel para quitar juros de cartão de crédito cheque especial. Hoje é possível fazer isso com a moradia. Da moradia como garantia, muita gente acha que é um perigo enorme, né? Meu Deus, mas a minha garantia, meu teto. Eu posso oferecer a moradia como garantia numa hipoteca, por exemplo, e receber 20, 30 mil reais para quitar uma dívida com juros de financiamento imobiliário, mais alguma coisinha a mais, que certamente ficarão inferiores aos juros de empréstimo pessoal. É o equivalente a eu penhorar um bem, né? Quando eu penhoro um bem, se eu não quitar aquela dívida, eu perco um bem de valor muito maior que o dinheiro que eu recebi. Mas se eu, com organização, eu avalio que eu posso pagar as parcelas, que eu posso assumir aquele financiamento por um prazo maior, eu elimino minhas dívidas, vale a pena refinanciar um automóvel, vale a pena refinanciar uma casa, ou até vender um bem e comprar outro financiado com parcelas bem menores que aquelas que eu tinha na prestação de dívidas mais caras. Falta às pessoas essa predisposição, essa organização pessoal, né, para correr atrás e assumir esse trabalho de substituir dívidas caras por dívidas mais baratas. Obviamente, se eu puder evitar esse trabalho, vender algumas coisas, fazer horas extras e quitar as dívidas, quanto mais rápido eu quitar, mais rápido morre o problema. Colocando o assunto da estabilidade financeira como uma meta a ser alcançada por toda a família, como esse assunto deve ser tratado dentro de casa? Uma família que tem pai, tem mãe, tem filhos, de repente tem a sogra, tem um sogro, tem mais alguém dentro de casa. Como tratar deste assunto para que ele produza os resultados esperados? Bom, primeiro, a conversa sobre dinheiro deve ser em família. Não necessariamente, eu não preciso comunicar a todos quanto que a família tem de renda, quanto que a família tem de poupança, mas se existe verba para manter a casa, se existe verba para o mercado, esse é um assunto que deve ser comunicado e deve se contar com as pessoas para que estrategicamente eu reúna várias cabeças para pensar em soluções. Né? Se eu tenho mais adultos, eu tenho mais possibilidade de pessoas que criativamente podem cozinhar ao invés de pedir uma pizza ou jantar fora. Né? Se eu tenho crianças envolvidas no processo, é genial quando a gente envolve as crianças, porque eu tenho pequenos seres humanos extremamente criativos sendo educados na escola para uso inteligente do dinheiro, que podem sugerir incontáveis atividades, desde apagar as luzes, reciclar o lixo, e diminuir gastos, né, na hora do banho, para contribuir com redução de gastos na família. É muito ruim quando a pessoa assume para si a responsabilidade, né, de querer conduzir a vida financeira sem abrir o jogo para a família
E aí vai ter várias possibilidades de pessoas queridas corroendo os seus planos, porque aqueles planos não foram bem comunicados. Então, a transparência é fundamental. Falar sobre dinheiro com outras famílias que, eventualmente, se saiba que tem um padrão de vida similar, né? Por exemplo, o supermercado está caro. Por que duas famílias não se unem e vão comprar num atacado? Né? De repente, o combustível está caro. Por que duas famílias não se unem para fazer um lazer junto no fim de semana? Esse fim de semana é meu carro, esse fim de semana é o seu. Então, a compra conjunta, a compra atacada é uma forma incrível de se economizar. O atacado geralmente tem uma diferença de preço de 10% a 20% em relação ao varejo. Então, tudo que eu puder unir esforços em famílias conhecidas, famílias na mesma igreja, que tenham um convívio, eu vou estar contribuindo para não só diminuir os gastos, como estabelecer uma comunicação que cria uma inteligência coletiva. São pessoas que argumentam sobre formas inteligentes de gastar menos. Quando uma família acessa uma oportunidade, essa oportunidade chega a outra também. Então é isso que nos falta, talvez eu não vou chamar de modéstia, mas uma predisposição para falar sobre dinheiro de maneira um pouco mais aberta, sem comunicar renda, sem comunicar poupança, sem chamar muito atenção, mas estimular as pessoas que eu amo, as pessoas que eu conheço, a me ajudarem a pensar junto em soluções para pagar menos nas dívidas, para pagar menos no consumo e ganhar mais nos investimentos. É claro que toda família tem seus planos, tem os seus sonhos, pode ser a própria casa da família, pode ser uma viagem ao exterior. Até que ponto esses sonhos, esse planejamento pode fazer diferença hoje para quem quer começar uma nova vida? O sonho, quando ele é algo concreto e muito desejado, ele traz a disciplina. Do ano 2000 até o ano 2009, eu tive um escritório de consultoria financeira, acompanhei mais de 750 famílias. E essas famílias lidavam com imprevistos, né? Porque a pessoa está bem orientada que os problemas não vão acontecer, né? Mas eu via dois tipos bem distintos de comportamentos quando as pessoas tinham imprevistos diante de si. Tinha aquele grupo que, diante de um acidente, de um problema de saúde, de uma perda de emprego, dizia: minha aposentadoria vai atrasar 10 anos. Meu primeiro milhão vai atrasar 15 anos, ou meu objetivo talvez não seja viável. E tinha um outro grupo que dizia: com esse imprevisto, eu vou ter que vender o carro para garantir a faculdade do meu filho. Com esse imprevisto, eu vou ter que me virar para conseguir a festa de 50 anos de casamento. O que era isso? A pessoa que sabia exatamente o porquê estava poupando, quais eram os seus objetivos, onde ia chegar, tinha mais apego. Tendo apego, tem motivação. Tendo motivação, a pessoa entendia aquilo como um compromisso, quase como um boleto a pagar no fim do mês. Enquanto que aquele que estava só acumulando dinheiro, não, para ter um futuro rico, para ter R$1 milhão, para ter uma aposentadoria, aquilo não é algo tangível, não cria o apego. Então a pessoa se mostrar mais flexível. Então aquelas pessoas que têm sonhos e não realizam sonhos, eu tenho uma fórmula bacanérrima aqui para mudar isso. Se o seu sonho não se concretiza, para de sonhar. Muda o nome e dá o nome de objetivo para isso. Meu objetivo é. E avalie o quanto custa esse objetivo, quanto tempo você tem até ele, quanto tem que poupar por mês. Se o dinheiro que você pode poupar por mês não dá, pense em formas de ganhar um dinheiro, fazer um bico, alguma coisa no fim de semana, para agregar um ganho a mais, para conseguir fazer com que o seu objetivo se concretize. Quem realiza sonhos é uma pessoa mais motivada na vida, trabalha melhor, cresce mais e vai colher mais dessa vida, porque vai ter apego àquilo que quer perseguir na vida. Este sonho deve ser feito por todos os membros da família, não é isso, Gustavo? Porque todos ajudam a gastar, então todos devem ajudar a economizar, todos devem compartilhar. Esse é um caminho seguro? Eu tenho que ouvir a família para saber qual que é o sonho. Sabe que muita gente, quando pega o meu livro Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, traz para mim numa mesa de autógrafos e fala: olha, autografa para minha esposa, porque toda vez que ela vai ao shopping, ela arruína a família. Eu falo: olha, eu vou autografar para a esposa e para você também, porque talvez você precise entender que talvez ela precise ir mais ao shopping. Aquela questão da compulsão, ela nasce de um represamento de vontade, né? Se a mulher, ela convive com pessoas bem vestidas, bem cuidadas, ela quer estar naquela condição e não consegue porque aquilo não entrou nos planos da família, os planos eram só alimentação, saúde, transporte e moradia, ela se sente anulada. Basta ter uma oportunidade dela ir ao consumo, porque, olha, tudo bem, vai ao shopping porque precisa de alguma coisa, pode ser que racionalmente ela queira comprar apenas aquele item que a levou ao shopping, mas emocionalmente alguma coisa no cérebro dela vai dizer: olha, aproveita que é a chance de você comprar o que você não comprou nos últimos meses, comprar o que vem pela frente, compre mais. Ela já sai do shopping arrependida, sabendo que fez coisa errada, mas não conseguiu se controlar. Por quê? O se cuidar era algo muito importante para ela e que não recebeu a devida atenção. Então, quando eu ouço as pessoas, que eu vejo que têm sonhos diferentes, eu começo a talvez ter que fazer concessões, um pouquinho nesse sonho, um pouquinho naquele, mas todos juntos talvez criem uma condição de construção de poupança, de construção de objetivos muito maior do que quando é só um organizando tudo e se defendendo
do potencial corrompimento que os outros trazem aí, nessa briga de frustrações, que é um perseguir sonhos e o outro ter os seus sonhos anulados. Eu preciso ouvir todos no meu lar, preciso dar as mãos e ter a certeza que todos estão construindo sonhos que vão atender a todos. Se ficar uma guerra, eu não vou construir nenhum. Nós estamos concluindo e eu gostaria de destacar a palavra diálogo. Eu acho que o diálogo é o primeiro passo da estabilidade financeira. O que você tem a reafirmar a respeito desse assunto? O diálogo é conhecimento. Quando eu converso sobre dinheiro, eu conheço melhor o outro com quem eu converso, eu conheço melhor a mim mesmo. Porque o outro traz questionamentos. Por que você quer tanto isso? Por que você insiste nesse ponto e esquece do outro? Conversar sobre dinheiro nos traz a reflexão, que é aquilo que se faz quando amigos muito íntimos falam verdades um para o outro, aquilo que se faz quando a família se reúne na igreja para discutir, família, reflexão. E eu, não estava pensando nesse ponto, né? Que bom que eu aprendi. Falar sobre dinheiro nos traz uma evolução em termos de conhecimento fundamental para que amanhã eu consuma melhor, eu tome dinheiro emprestado melhor e eu invista melhor. Gustavo, o tempo está acabando, eu quero lhe agradecer de coração por você ter vindo, desejar que Deus o abençoe grandemente, a sua esposa, os seus filhinhos e os seus negócios também. Amém. Agradeço a oportunidade, eu sei que nós estamos tocando as pessoas ali para que as escolhas sejam mais bem feitas, a gente tenha famílias melhores, um país melhor, estamos construindo. Amém. Estamos no início de um novo ano, nunca é tarde para fazer planos, nunca é tarde para recomeçar. Se você não conseguiu aqui captar tudo que o Gustavo trouxe para a gente, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra, reveja esse programa, tome nota, convide a sua família, dialogue, faça planos, comece uma nova etapa. É possível sim fazer isto. O tema foi estabilidade. Fazendo a aplicação de uma construção, nós sabemos que uma construção, para ser estável, ela tem que ter um firme fundamento. Ela tem que estar construída sobre algo sólido. Faça planos, faça projetos, faça orçamento, faça planejamento, mas construa tudo isto sobre uma base sólida. Eu quero agora colocar esta base para você, usando um único verso da palavra de Deus. Está no livro de Salmos, o Salmo de número 31, e o verso 3 que diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Todos os planos humanos têm o seu lugar, a sua prudência, as suas diligências, o seu cuidado, a sua perseverança. Mas, meu amigo, tenha certeza absoluta que este livro, os conselhos de Deus, eles farão diferença na sua vida. Construa a sua vida fundamentada na rocha, que é Deus, na sua palavra, e eu tenho certeza, a sua vida será uma bênção, o seu lar será feliz. Obrigado por estar conosco. Mais uma vez, um feliz ano novo e que a estabilidade financeira seja uma realidade na sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.